O que é o comunismo? Tem gente que não sabe o que é o comunismo, confunde um pouco, porque tem pessoas que falam, o Brasil nunca vai ser um país comunista. Não tem ninguém com intenção de instalar, implantar o comunismo no Brasil, no nosso país. Não tem nenhum político, nenhum líder que queira, né, trazer o comunismo para o nosso país. Sendo que muitas leis, muitas pautas, muitas características do comunismo a gente tá vendo que já está sendo implantado, que já está sendo buscado, que está sendo colocado em pauta, que está sendo discutido, que tem interesses, né, em tem interesse por parte de alguém, né, por parte de algumas pessoas, em trazer o comunismo, porque eles acreditam ou porque eles querem que as pessoas acreditem que o comunismo vai promover uma igualdade, uma melhor igualdade entre a sociedade, né, as classes sociais. Então, eles creem que isso é bom, que eles creem que a diminuição, né, da desigualdade, que, que a destruição, que a abolição das classes sociais é algo bom, porque o comunismo promete isso, a abolição das classes sociais. Não existe uma classe de rico, nem de pobre, nem é todo mundo igual. E eles creem que isso é bom. Eles creem que tem que ser nivelado por uma força, né, por uma força do comunismo, por uma lei do governo que vai determinar isso, e não por a lei natural da meritocracia, né, que é a lei do merecimento. Então, o comunismo ele destrói totalmente é, o, o merecimento, né, a lei do merecimento, que é a lei natural da meritocracia, que é a ciência que determina que uma pessoa vai ter algo melhor ou mais, se qualificar, se destacar mais quando ela estudar mais, quando ela trabalhar mais, ela vai ter algo diferenciado. Então, ela é mais rica, ela tem mais riqueza, ela tem uma vida melhor, um conforto melhor, porque ela aproveitou melhor as oportunidades, ou porque ela tem uma capacidade mais do que outra. As pessoas não são iguais. Tem pessoas que têm uma capacidade, outras já têm outra. Então, o mundo é feito assim, para ser desigual. Então, se a gente talvez destruir isso, nivelar, a gente vai acabar é, tirando a força, o motor que a sociedade tem para andar, que é, né, a força motriz, que é isso, que é a desigualdade. A desigualdade, que eu sempre falo, né, o equilíbrio se dá do desequilíbrio. Então, ela está desequilibrada, buscando ali um equilíbrio. As pessoas vão buscando ali para si, para melhorar a sua vida, e acaba melhorando algo na vida do outro, que está em volta na vida coletiva, né, na vida de outras pessoas da sociedade. É assim que funciona e sempre funcionou. O comunismo vem para abolir isso. O comunismo não quer a igualdade, ele quer que seja todo mundo igual. Então todo mundo vai ter uma casa. Se o comunismo chegar a 100% a ser implantado e a funcionar em um país, em uma sociedade, né, sobre uma população, esse comunismo vai determinar isso, que as pessoas vão ter, todo mundo, uma casa igual, não tem uma casa melhor do que o outro, um carro melhor do que o outro, todo mundo vai ser uma coisa comum. O que é comum? Uma coisa diferente do individual, diferente diferente do particular, né? Diferente do particular de cada um, que cada pessoa tem sua peculiaridade, né? Então, e tem as consequências peculiares àquele seu desenvolvimento, a sua postura na vida, porque tem pessoas que gostam de trabalhar, outras não gostam, tem pessoas que têm coragem para empreender, outras não têm, então os resultados serão diferentes. Mas o comunismo vem para trazer isso, para promover uma igualdade, mesmo freando a capacidade de alguns que poderia ir mais longe, mais alto, e, e ajudando outros que pouco se esforçam, né, para fazer alguma coisa, que pouco corre atrás. Isso vai desestimular aquele que poderia ir mais longe, trabalhar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, desestimula e acaba acaba acostumando aquele que quer apenas ficar de braço cruzado, que quer moleza, que quer tudo fácil, né, que quer uma vida fácil, que espera tudo nas mãos. Ou seja, ele tira a justiça que existe ali, né, na interdependência das pessoas. As pessoas dependem uma da outra, sempre vão depender. Só que quando essa dependência, quando você tem algo para receber, mas você tem algo para oferecer para a sociedade, isso é sadio. Mas quando você não tem, você apenas é um consumidor, você apenas espera do outro, você está pesando em cima de alguém. Então, o que é o comunismo? O comunismo é aquilo que concentra tudo na mão do governo, porque para poder dar certo, para poder a sociedade aceitar, tem que ser promovido, tem que ser administrado, tem que ser conduzido por um governo que vai controlar tudo ali.
né, nas suas mãos. Então, os bens de produção vai passar a ser controlado pelo governo, tudo vai para a mão do governo, e o setor privado vai sucumbindo até deixar de existir 100%. Não existir no setor privado, tudo é de todo mundo, mas está administrado ali por um líder, por um governo. Está administrado por Estado, por exemplo. Então, quando a gente vê as pessoas querendo concentrar mais mãos, como território indígena, por exemplo, aquelas terras não vão para o índio, para ele ter a liberdade de fazer o que bem quer com aquelas terras. A terra vai, através dos órgãos do governo, para a mão do governo. O governo que vai controlar. Porque tem os órgãos, né? Tem a FUNAI, tem os órgãos que vai cuidar dessas terras, das reservas indígenas, daquilo que é relacionado ao índio. Então, o índio também, eles não querem que perca a cultura, então eles não querem que o índio passe a ser beneficiado pelo governo, por algum projeto, para se tornar um agricultor e passar a cultivar aquelas terras. Ele quer que a terra continue parada, o índio fique apenas pescando, bebendo água e dormindo na rede, porque para não perder a cultura, eles não querem que o índio se desenvolva, eles não querem que o índio cresça, que o índio participe, absorva uma cultura diferente do que eles querem, do que eles têm, né? Porque quem deve determinar isso, eu creio que seriam os próprios índios. Se ele quer ter uma geladeira, quer andar de moto, quer ter internet em casa, energia elétrica, que ele faça isso. Se ele quer se tornar um agricultor, tirar empréstimo no banco, demarcar aquela terra como dele ali, separado por cerca dos outros índios, aí sim seria terra favorável para o índio correr atrás do seu próprio resultado, né? E aí ele iria melhorar conforme seu esforço, seu trabalho. E iria realmente ter os direitos iguais, já que a gente disse que todos os brasileiros, inclusive os índios, têm que ter os direitos iguais, ele iria ter o direito igual da liberdade de poder ter a livre iniciativa. Eu não quero ser mais esse índio com aquela cultura engessada que a gente aprendeu nos livros de história, que as pessoas querem que a gente continue para sempre ali. Eu não quero ser esse índio dessa cultura engessada, eu quero melhorar de vida, eu quero empreender. E que ele tivesse essa liberdade para fazer isso. Mas já as pessoas da política que querem o comunismo, eles querem essas terras na mão do governo. Através do marco temporal, a gente tem 13% do território brasileiro demarcado como território indígena atualmente, que é baseado no que o índio ocupava quando a gente criou a nossa Constituição de 88. Mas tem pessoas na política que querem aumentar, ampliar, deixar aberto para que os índios possam adquirir, para que mais terra possa ser demarcada e declarada como território indígena, como reserva indígena. Sendo que muitas dessas terras, se for ampliar, já estão sendo ocupadas há muitos anos por várias gerações, por agricultores, por pessoas que estão cultivando e ajudando a produzir alimento, produzir alguma coisa, alguma riqueza para o nosso país. Se for demarcado como território indígena, muitos vão ser expulsos. E não existe ali uma lei para indenizar aquelas pessoas se for expulso, se for tirado da terra. Nessas pessoas, se vier uma lei que fala, a partir de hoje, os agricultores terão que sair daqui, porque aqui vai ser demarcado como território indígena. Aqueles agricultores vão sair de lá e não vão ser beneficiados em troca por isso, nem pelo trabalho que eles fizeram até ali. E baseado nisso, tem pessoas que já fizeram a avaliação aí, o cálculo, que pode chegar até 30% do território brasileiro, né? 29% do território brasileiro, quase um terço aí do nosso país que é de 8.511.000 km², vai dar aí um terço, vai dar aí uns 2 milhões de km², mais ou menos, só demarcado como território indígena. Então praticamente não vai sobrar mais terra para os agricultores plantar, para a gente produzir, né, no nosso país, já que o índio não vai produzir, já que quem quer as terras para os índios não quer para eles produzir, mas quer para eles quer apenas usar o índio como um pretexto para se apossar daquelas terras. Esses são os comunistas. O comunismo ele não vai apenas no sentido de abolir a propriedade privada, de abolir as classes sociais. Não, ele vai além disso. Nas escolas, o comunismo ele quer que o Estado seja mais educador das crianças do que os pais, né? Que a educação que vem dos pais seja anulada diante da educação maior, que é o Estado. O Estado que vai treinar esses cidadãos, essas crianças, para tornar cidadão coerente com a vontade do comunismo. Então, quem é o pai
É um pai comum que é o Estado, o pai de toda a sociedade. Aquele pai que é nossos genitores ali, eles são apenas pessoas que serviu para que a gente nascesse e viesse ao mundo, mas o verdadeiro pai para os comunistas é o Estado. E aí não se restringe apenas em comunizar um país. A ideia do comunismo ela é global. Então, a ideia seria, os comunistas pensam assim, a gente vai comunizar um país aqui, outro ali, vizinho, e depois forma bloco de países comunistas, se une até formar um grande império mundial comunista, né? Os países comunistas que se juntam um com o outro para formar, como foi feito na Rússia. A ideia do comunismo é essa, e é em todos os sentidos. Uma família comum, de pai, aí, e a mãe, às vezes tem duas mães, dois pais morando juntos, famílias se unem, outra espécie de família que não seja aquela criada pelo homem ou mulher, e os filhos mais numerosos, mais agrupados. O comunismo vai comunizando as coisas. E aí comuniza tudo também na economia, porque passa a produzir apenas, porque o comunismo ele começa pelo socialismo, né, que é um grau intermediário do comunismo. Vai pesando sobre as empresas vão fechando, desempregando pessoas, as pessoas passam a depender cada vez mais do governo, e aí por depender do governo, eles vão aprovar aquelas ideias do governo, aquela imposição do governo comunista. E aí, devido à variedade de empresas, de várias marcas, que vai fechando as portas, vai reduzindo a variedade de produção, de espécies de produtos. Aqueles produtos que a gente ia na prateleira que tinha 10 marcas diferentes, passa a ter só 2, 3, até chegar apenas em uma marca, que é a marca do governo. Só existe essa, quem quiser, quem gosta desse produto, gosta. Quem não gosta, só tem esse. Então, monopolizou, comunizou tudo. Então, quando a gente vê leis que vai conduzindo as coisas nessa direção, a gente pode se dizer que o país está tornando um país comunista. E muitas coisas estão acontecendo nesse sentido. É só as pessoas verem. As terras, as pessoas querem que a herança não fique para os filhos, mas vá um pouco, cada vez mais uma porção maior abocanhada pelo governo. As pessoas querem tomar as terras, invadir as terras, grandes propriedades rurais que estão produzindo para chegar na mão das pessoas, mas não dão documento para elas ficam apenas ocupando aquelas terras, para um dia o governo abocanhar todas as terras que são particulares. Então eles permitem a invasão de propriedade rural. Os governos comunistas permitem isso. E eles permitem a insegurança, porque a insegurança causa terror para o investidor, para o empreendedor. Então as pessoas empreendem menos quando tem insegurança. Então não promove muitas leis, mas quando eles são mais favoráveis a leis que ajudam no crescimento da insegurança, leis que ajudam, por exemplo, as pessoas do crime, que diz que é dos direitos humanos, mas na verdade está estimulando as pessoas a continuar no crime. Tem muitas leis que vai nessa direção, está destruindo a força de um país, a harmonia de um país, formando um caos para que o comunismo venha e abocane tudo. Porque tudo que é particular, tudo que é privado, é melhor administrado, porque a pessoa está administrando ali o que é dela mesma. Agora, o que é do governo, eles não vão administrar tão bem. Vai haver corrupção, vai haver mais facilidade para as pessoas se apoderar daquelas riquezas. E ao contrário do que eles pensam, não vai distribuir de igual forma para todo mundo. Um vai acabar pegando uma fatia maior ali, usufruindo melhor, tendo mais conforto, e outros acabam na miséria para sempre. Então, o comunismo é o quê? É o contrário de próprio. Uma coisa que é própria, que é seu, você construiu, você que administra, é seu. Mas quando uma coisa é comum para todo mundo, é coletivo, é aquilo que é do governo, por exemplo, e o governo quem vai determinar quem é que vai, para quem ele vai distribuir ou não. Se é comum, é tudo igual. Então, as pessoas vão ter cada vez mais as oportunidades iguais, né? Ou vai usufruir dos resultados de forma igualitária, mesmo que um tenha mais capacidade de produzir mais. Então o comunismo é isso, é aquilo que é a mesma coisa para todo mundo, que é o mesmo resultado para todo mundo. A oportunidade igual para todo mundo, sim, ela deve ser dada. E aí, através da meritocracia, que vai ter a diferença, né? Vai ter o diferencial. Um vai se destacar mais, um vai ser melhor na vida.
isso é justo. Agora, todo mundo igual, mesmo que uns seja mais capaz do que outro, porque as pessoas são desiguais. Aí já chega a ser injusto. Essa injustiça que existe no comunismo é que não presta e é quem causa a miséria nos países onde ele já foi implantado. Então aqui no Brasil a gente vê claramente líderes políticos aí falando: eu tenho orgulho de ser chamado de comunista, nós temos orgulho de ter colocado um comunista lá no STF, a gente tem orgulho de ser chamado de comunista, o comunismo é bom, isso, aquilo. Muitas pessoas falam isso. Então, dizer que o nosso país não tem, que não existe ninguém com a intenção de implantar o comunismo, é não olhar para a realidade, é estar alienado, é estar apenas sendo dominado por... É como aqueles que... Como os marxistas falaram, né? Vamos usar o idiota útil na linha de frente. Essas pessoas idiotizadas estão sendo os idiotas úteis que eles falaram que iam capturar, que iam cativar e fazer deles ali soldados para conduzir o comunismo dele mundo afora. Essas pessoas que defendem o comunismo é por acreditar que ele vai trazer boa vida para todo mundo, quando na verdade a gente viu que ela já quebrou muitas economias, né? Ao contrário. Os países que se dizem às vezes comunistas, mas é só a relação ali entre a sua população, explorando sua população, e uma relação comercial capitalista com outros países. Por isso que ele tem dinheiro, mas o dinheiro vem do capitalismo que ele tem da relação com outros países, e não do comunismo em si ali, ou pior, e explora a sua população não tem um salário digno, não tem uma vida condizente com a vida dos que administram aquele país. Então, se o comunismo é para dividir as pessoas numa igualdade, mas uma igualdade em duas classes, a classe dos miseráveis sempre dependente do governo e a classe dos que administram sempre por cima mandando, aí já não é bom. E onde ele tem sido implantado, ele tem atuado com essas características. Então existe sim o comunismo no nosso país, as pessoas precisam estudar mais o que é o comunismo, e elas não têm obrigação de saber mesmo não. E aí, mas tem pessoas que são teimosas e continuam falando que não existe comunismo, nem ninguém tem intenção de colocar, porque eles não sabem o que é o comunismo. Ou porque querem defender aquelas pessoas, né, que estão trazendo o comunismo para o nosso país. Quando alguém fala contra esses caras, fala contra as pautas e os ideais do comunismo, esses caras acham ruim porque a gente está falando contra aquilo que está sendo buscado pelas pessoas que ele apoia, que ele admira, que ele segue. É isso. Por isso que as pessoas não gostam quando a gente fala mal do comunismo. A gente não fala mal do comunismo, a gente fala a realidade, o que o comunismo é e o que ele pode trazer. E aí, como é que a gente vai falar de coisa boa se não existe exemplo, né, criado pelo comunismo, não existe exemplo de uma economia que cresce através do comunismo, de uma população que tem um índice de desenvolvimento humano melhor por conta do comunismo, a gente não tem esses resultados. Então a gente não tem o que mostrar de bom do comunismo, por isso que a gente fala mal. A gente fala da realidade. Se o comunismo é mau, não tem como a gente falar bem dele.